Galápagos Capital Podcast. Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o Bruno Carvalho, responsável aqui pela área de relacionamento com investidores da Galápagos. Conforme prometido, hoje estamos aqui para bater um papo super descontraído com os meus sócios, Diego Feinberg, o Birajara Silva e Fábio Guarda, sobre o fundo Braco, né, e um pouco mais da história atrás da montagem desse fundo, que é super bacana. Então eu queria começar aqui esse bate-papo fazendo uma pergunta para o Fábio, né, de qual foi a motivação, né, como é que surgiu a ideia de montar o Braco. Bom, Bruno, vamos lá. Nos idos lá de 2017, né, os três sócios, eu, o Diego e o Bira, a gente se juntou para tentar otimizar como a gente fazia a gestão dos nossos portfólios e rapidamente, né, ficou, né, notória uma dor que era comum para os três, que a gente acabava cortando os trades ganhadores muito antes deles exercerem o seu potencial total e ficava preso em trades perdedores por mais tempo. Aquela história que todo mundo conhece, né? Vou fazer um médio aqui, vou esperar chegar no meu preço para zerar, consumindo um capital em um tempo totalmente desnecessário. E aí, para resolver essas dores, a gente, né, foi buscar, né, informação, literatura a respeito e chegou, né, em finanças comportamentais, e o cerne dessas questões está explorado ali em finanças comportamentais. O ser humano é um animal que é muito apegado a ganhos, né, e muito avesso à perda. Então, materializar as perdas dói muito, né, então zerar uma posição perdedora dói muito para o investidor, né, em contrapartida, um ganho pequeno já satisfaz o investidor geral. E a gente resolveu explorar, né, exatamente essa fragilidade. A gente resolveu abordar e montar um arcabouço de gestão que nos fizesse explorar essa fragilidade do ser humano, né? Ou seja, embarcar em trades ganhadores e ficar neles por mais tempo possível, né, e deixar com que, né, as pessoas que não estão sistematizando isso zerem essas posições precocemente e cortar as perdas rápidas dos trades que não estão andando. Foi essa a nossa motivação geral. Então, Diego, me conta um pouquinho o que significa um fundo sistemático e como é que vocês montaram a modelagem em cima dessa tese. Então, o fundo sistemático é um fundo no qual as decisões são tomadas por um conjunto de algoritmos. Em vez de ter uma intervenção humana que decide o que vai fazer, você define uma modelagem que procura explorar, no nosso caso, a percepção de tendências. E essa modelagem é a que toma a decisão sem intervenção humana e sem levar em conta fatores que influenciam no dia a dia da tomada de decisões dos gestores, podemos chamar tradicionais. Complementando aqui o Diego, a gente acabou criando uma série de modelos, hoje são 11, e esses modelos eles não só identificam as tendências individuais nos papéis, né, nos ativos, ou seja, a gente embarca nessas tendências, tenta surfar essas tendências pelo maior tempo possível. O que não pega a tendência, a gente tenta cortar essa perda o mais rápido possível, como também os modelos têm endogenamente uma retroalimentação, ou seja, conforme mais assertivo o modelo fica, mais risco é alocado endogenamente na modelagem. E conforme o modelo vai errando e perdendo gripe, a gente vai desalocando risco através endogenamente da modelagem também. Então é assim que a gente procura capturar valor no mercado através de um produto sistemático que tem as suas regras definidas de largada. Bom, eu acho que o fundo existe aí há 2 anos, né? Foram 2 anos bastante interessantes aí de Brasil, 2 anos de grandes desafios, mas eu acho que assim, os resultados falam por si só, né? Foram 2 anos completados com um resultado de 34,22%, um retorno super diferenciado, descorrelacionado, inclusive. Então, Bira, se puder, fala um pouquinho para a gente quais foram as principais teses de sucesso ao longo desses últimos 2 anos, né? O que funcionou para vocês? Como é que foi essa análise frente aos modelos? O que de fato trouxe esse diferencial? Bom, Bruno, acho que uma coisa interessante do Braco, né, é que mesmo ele sendo um fundo sistemático, como o Diego falou, né, depois que o fundo assume as posições, a gente consegue até fazer uma justificativa fundamentalista para essas posições, né? Por exemplo, voltando da crise agora de 2020, o primeiro papel que o fundo comprou foi Carrefour, que é o setor de supermercados, um setor que se favoreceu do lockdown, né? Todo mundo precisava fazer compras, então foi o primeiro papel que o fundo comprou depois da crise. E na sequência vieram as varejistas, né? Então Magazine Luiza, Via Varejo, que também são setores que se favoreceram do lockdown,
porque todo mundo parou de fazer compras presenciais e passou a fazer compras online, né? Então, isso foi bem interessante, que mesmo sem ter nenhuma interferência humana no modelo, você consegue justificar as posições com viés fundamentalista. Nesse ano, que o fundo está com uma performance bem interessante, o mercado embarcou num tema de inflação, né? Alta de commodities, e o fundo se favoreceu muito desse tema, né? Dos setores ligados a esse tema, né? Então, a gente tinha bastante participação no setor de mineração, no setor de siderurgia, a gente acabou surfando bem essa onda. E outro setor que o modelo pegou muito bem a tendência foi o setor de bancos digitais, né? Então, a gente teve uma participação bem interessante na performance do fundo com os bancos digitais. Legal, cara. E assim, muitas vezes acontece o lado inverso, que é o lado das frustrações, né? Eu queria saber um pouco, Fábio, como é que vocês lidam com as frustrações, né? Comprar por papéis menos óbvios diante de um determinado cenário, né? Bruno, a gente não lida com as frustrações, elas lidam com a gente, ao fim e ao cabo. O resultado da modelagem é integralmente implementado no produto, né? Não tem nenhum tipo de ingerência nossa. E, assim, a gente, né, nos últimos 4 anos, a gente já teve um processo de educação e se doutrinar de que realmente o resultado do modelo é mais eficiente no médio e longo prazo do que o nosso achismo. Então, a gente procura, né, esquecer nossas opiniões e levar elas para casa e dormir com elas, né, ao fim e ao cabo, e o modelo é soberano. Isso é bem legal, é bem importante. Para fazer frente ao que você falou lá no início, né? A motivação e o porquê de ter montado essa estratégia. E para finalizar aqui, eu queria ouvir um pouco do Diego, né? Quais são, enfim, o que você sugere para, enfim, os novos investidores, os potenciais novos investidores, para os jovens que querem ingressar no mercado e de certa forma, embarcar nessa visão do segmento, né, sistemático e quantitativo, etc., o que tem de literatura, vocês mesmo comentaram que vocês foram atrás de literatura para montar e iniciar esse fundo, mas o que vocês recomendam e quais são algumas das formas de você se inteirar um pouco mais disso? Então, o que eu posso recomendar é o livro do Projeto Desfazer, do Michael Lewis, que é um escritor fabuloso, e ele conta a história dos 2 pais da economia comportamental. E a história do Danny Kahneman e o Amos Tversky, são 2 psicólogos israelenses, e conta a história de como que eles se envolveram com as finanças comportamentais, como fizeram os experimentos, como o Danny Kahneman, que sobreviveu porque o Amos Tversky faleceu, ganhou o prêmio Nobel, e é uma novela sensacional que tem um monte de insights sobre o comportamento humano e sobre os viés que a gente tem na hora de tomar decisões. Muito bacana. Pessoal, eu queria agradecer aqui aos meus sócios por esse bate-papo. Acho que a ideia aqui era que vocês conhecessem um pouquinho mais da história e convidar vocês, né, a conhecer mais sobre o produto, visitando o nosso site, visitando as nossas mídias sociais. E lá vocês vão saber um pouco mais das características, de como aplicar, enfim, um pouco dos resultados que estão aí. E eu acho que faz super sentido. A gente está disponível em várias plataformas para que vocês possam ter acesso ao fundo. Então, muito obrigado e até a próxima. Galápagos Capital Podcast.